Se você perguntar, a guerra entre OTAN e Rússia está próxima. Afirmando que aeródromos, quartéis generais militares e centros de comando próximos a Kiev são alvos. Com o avanço da guerra entre Rússia e Ucrânia, o objetivo inicial das nações ocidentais parece cada vez mais irrealista. Apoiar o conflito por meio de ajuda e venda de armas para a Ucrânia não foi feito apenas para ajudá-los a conter os avanços da Rússia, mas também com o objetivo de enfraquecer as capacidades militares russas. Uma Rússia enfraquecida desestimularia invasões ou agressões militares a aliados da OTAN no leste europeu, em vez de buscar resoluções diplomáticas em que ambas as partes façam algumas concessões em prol da paz. A Rússia continua avançando. O Ocidente já enviou mais de 200 bilhões de dólares em ajuda, e isso deve continuar a longo prazo. O complexo militar industrial está em alta, com empresas como Raytheon, Lockheed Martin e Boeing animadas com a possibilidade de um conflito longo. Infelizmente, o Ocidente não previu a reformulação da base industrial da Rússia. As baixas de centenas de milhares são perdas significativas para o país. Agora, eles possuem depósitos e fábricas de armamentos operando 24 horas. Relatos apontam que a Rússia produz até 7 vezes mais munição que fabricantes ocidentais. O comandante das Forças de Defesa da Estônia, Martin Heren, disse em janeiro que a OTAN subestimou muito a capacidade da Rússia de produzir milhões de projéteis e recrutar centenas de milhares de soldados rapidamente. Infelizmente, isso já era evidente antes mesmo da guerra virar conflito militar. Diferenças populacionais e de artilharia entre Rússia e Ucrânia indicam quem deveria controlar a guerra. A Rússia tem 4 vezes mais homens em idade de combate e 5 vezes mais artilharia que a Ucrânia. Essas diferenças sempre foram grandes demais para superar. Após a primeira contraofensiva em 2022, parecia que a Ucrânia talvez tivesse uma chance, mas as realidades estatísticas vieram à tona e a tentativa da Ucrânia de recuperar território se mostrou inútil, pelo menos até agora. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky pede defesas aéreas mais fortes. Solicitamos mais armas ocidentais para superar qualquer ação militar de Moscou. A base industrial militar da Rússia está mais forte em décadas. Com a ascensão dos BRICS e o aumento das negociações de commodities, como petróleo pela Rússia e aliados em moedas fora do dólar. A perspectiva econômica para a Rússia também é otimista, tendo superado tanto os Estados Unidos quanto a Europa em termos de crescimento, aumentando de tamanho em 3,6%, apesar de estar sujeita a todas essas sanções. Então, parece que, na verdade, as políticas ocidentais simplesmente tornaram a Rússia um adversário ainda mais formidável do que poderíamos imaginar há apenas alguns anos. O que isso representa para os futuros conflitos de segurança? Como a OTAN reage ao erro de cálculo sobre o poder industrial e militar russo? Bem, os aliados da OTAN em toda a Europa aparentemente receberam uma nova diretriz, já que exercícios militares estão sendo realizados em preparação para um possível conflito. O presidente do Comitê Militar da OTAN, Rob Bauer, afirmou que países ocidentais devem se preparar para uma guerra total com a Rússia. Foram otimistas demais sobre as chances da Ucrânia em 2023. Não parece sensato dizer isso na posição dele, a menos que realmente acreditassem. Um grande conflito regional pode estar no horizonte. Porém, é importante lembrar que novo confronto entre Rússia e países europeus fora da Ucrânia é improvável. Putin afirmou que a Rússia não pretende entrar em conflito com a Polônia ou outros aliados da OTAN, mas a logística de passar da guerra na Ucrânia para uma nova ofensiva contra um país totalmente diferente é irrealista. A máquina de guerra da Rússia foi bem lubrificada nesse conflito, e absurdos maiores já ocorreram. Mas de forma alguma eles têm a artilharia, ou o efetivo, para tentar invadir um país da OTAN após esse conflito. Especialmente considerando as implicações do artigo 5, que afirma que um ataque armado a um membro é um ataque a todos os membros. Mesmo assim, os aliados da OTAN não querem correr esse risco, por mais improvável que seja. A mobilização de tropas nos estados europeus provavelmente é apenas uma forma de demonstração militar para lembrar à Rússia que a agressão contra um aliado soberano da OTAN está fora de questão. Mas também pode ser uma preparação legítima para a guerra, já que os líderes europeus temem que a vitória de Donald Trump nas eleições de 2024 possa levar a uma postura mais relaxada em relação à agressão russa por parte de seus aliados americanos. As declarações dele sobre os baixos gastos com defesa na OTAN aumentaram temores entre líderes europeus.
Estamos em 200, eles em 250. Fiz o mesmo com a OTAN. Fiz eles pagarem. Estava quebrada. Nós não pagamos. Vocês ainda vão nos proteger? Eu disse não. Eles não acreditaram. Você nunca viu tanto dinheiro entrar como agora. A retórica de Trump nunca foi o melhor parâmetro para entender a política externa dos X. A combinação desse fator com o reconhecimento da OTAN de que subestimou as capacidades russas provocou uma grande mudança no cenário de segurança europeu. Para entender melhor essa mudança rumo ao fortalecimento militar, algo em falta na Europa há décadas. Podemos analisar os exercícios militares recentes de cada país e a evolução das políticas de segurança da OTAN para a guerra. Vamos começar com um anúncio recente de alguns dos membros europeus mais influentes da OTAN. Polônia, Alemanha e França prometeram tornar a Europa uma potência militar para apoiar a Ucrânia e resistir à agressão russa. No início da guerra, líderes europeus buscavam apoio dos Syktyvkar para ajudar a Ucrânia, mas agora tentam fortalecer sua segurança de forma independente. Os chanceleres dessas três nações se reuniram em Paris em fevereiro de 2024 para discutir a Ucrânia. Eles também debateram a revitalização do Triângulo de Weimar, a aliança regional criada em 1991 para promover a cooperação entre França, Alemanha e Polônia. A França mencionou pela primeira vez o envio de tropas à Ucrânia no fim de fevereiro de 2024. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que nenhuma opção deve ser descartada e que adota uma ambiguidade estratégica sobre enviar tropas ocidentais, algo nunca antes mencionado. Macron afirmou que tudo é possível se ajudar a alcançar o objetivo, sugerindo que a França não descarta políticas que levem a uma escalada, desde que isso signifique derrotar a Rússia na Ucrânia. Depois, a Alemanha, maior força da União Europeia, se prepara para outra guerra de forma mais concreta. Vazamentos do Ministério da Defesa da Alemanha indicam que o país não só prevê um conflito na OTAN, mas também está se preparando para isso. Relatórios revelaram o exercício militar planejado, que inclui deslocar tropas para o leste da Europa. De acordo com o que a inteligência alemã indica, haverá um aumento das tropas russas ao longo da fronteira com Belarus e no enclave de Kaliningrado, uma movimentação que pode potencialmente pressionar a defesa de fronteira da Polônia. Nesse cenário, a OTAN enviaria 300 mil soldados para a região. Os planos abrangem redes de comunicação, transporte de recursos energéticos e criação de depósitos de armas. Além disso, redes rodoviárias e ferroviárias serão instaladas para agilizar o transporte ao leste. São preparativos reais para a guerra. Os alemães aguardam os resultados do exercício Steadfast Defender 24 da OTAN, que discutiremos antes de agir sobre o projeto. Esse planejamento baseado em cenários integra a gestão de riscos e uma postura militar defensiva, mas revela a mentalidade das forças armadas europeias neste ano. O ministro da Defesa da Polônia afirmou no início de 2024 que o ministério tomou medidas para se preparar para a ameaça de mobilização russa. Ele destaca a falta de armamentos para suas forças armadas, esperando que a Polônia tenha papel importante na defesa da União Europeia. O premier polonês, Donald Tusk, admitiu que o poder militar europeu é mais fraco que o da Rússia. Afirmando que aumentar a produção e intensificar a cooperação são prioridades indiscutíveis, Tusk pediu que as nações europeias invistam mais em projetos militares no próximo ano, especialmente em capacidades de defesa aérea e no aumento da produção de munições. Com a Polônia liderando e investindo mais de 4% do PIB em defesa neste ano, isso é relevante até a próxima eleição presidencial do Sejm em novembro. As nações europeias, que deixaram suas bases industriais militares em segundo plano, principalmente por causa da proteção dos Ecossil que lhes permitiu esse luxo, agora vão investir fortemente em iniciativas militares. Provavelmente será um aumento significativo, até maior que os vistos após a invasão da Ucrânia em 2022. A Polônia já tem indústria suficiente para fabricar armas, enquanto França e Alemanha ficaram para trás. Prevê-se que essas duas potências europeias reforcem significativamente a infraestrutura de fabricação de armas e aumentem os gastos militares em 2024, provavelmente atingindo pelo menos 2% do PIB exigidos. Isso é relevante, pois quase metade dos países da OTAN ainda não alcança 2% do PIB em gastos militares. Apesar dos apelos por mais segurança, essa mudança terá impactos geopolíticos tanto nas relações russo-europeias imediatas
quanto no futuro da Europa. Ao buscar se firmar como potência militar em um mundo multipolar, a inteligência militar britânica reconheceu os riscos de um grande conflito em breve, indicando uma reavaliação da ameaça da Rússia. O chefe do exército britânico, general Patrick Saunders, afirmou em janeiro de 2024 que é essencial preparar a sociedade para a guerra. Saunders mencionou a possível necessidade de recrutamento obrigatório. A Ucrânia mostrou que exércitos de cidadãos vencem guerras, e a geração pré-guerra deve se preparar, independentemente do que isso signifique. O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido divulgou comunicado descartando a conscrição militar. Os países mais próximos da linha de frente não estão apenas se comprometendo a fortalecer os procedimentos de defesa, eles já estão tomando medidas para reforçar suas fronteiras. A Romênia, de importância geoestratégica por estar perto do conflito na Ucrânia, assinou em julho uma carta de intenções para adquirir submarinos franceses e vem realizando exercícios militares navais no Mar Negro ao longo do último ano. Ao buscarem manter sua posição, as autoridades romenas mostram confiança de que a guerra da Rússia na Ucrânia é só o início dos seus planos. O chefe de defesa, Georgita Vlad, afirmou em novembro de 2023 estar convencido de que a política do presidente Putin se intensificará em breve. Após a Ucrânia, o próximo alvo deve ser a República da Moldávia. Ele acredita que a Rússia continuará, pois o conflito vai além de Rússia contra a Ucrânia. Para ele, é uma guerra da Rússia contra o mundo democrático. Por isso, o chefe de defesa romeno acha necessário debater uma política para preparar a população. Referindo-se a uma lei ainda pendente no parlamento romeno, que prevê treinamento militar voluntário para romenos de 18 a 35 anos, isso ocorreu após o ministro da Defesa, Vassili Denko, informar que desarmaram 20 minas em águas territoriais vindas da zona de conflito entre Ucrânia e Rússia. Esse tipo de perigo se tornou uma ocorrência regular para eles e para outras nações. Situado no Mar Negro, o porto ucraniano de Odessa fica a apenas 170 quilômetros do porto romeno de Sulina, que é onde o rio Danúbio encontra o Mar Negro. As medidas de segurança naval deles são especialmente urgentes, porque as águas do norte do Mar Negro provavelmente serão controladas pela Rússia após o fim do conflito. Colocando-os em risco ao longo da costa leste, eles também deixaram claro que pretendem receber 10 mil soldados americanos para funcionar como uma barreira contra a agressão russa. Essas são as mudanças que a Romênia precisa como pequena potência militar com poucos sistemas de defesa aérea. A presença constante de tropas americanas nos exercícios militares é essencial para sua defesa. Avançando ao norte do continente, os preparativos se intensificam. Apesar de a Moldávia ser o estado mais ameaçado após a guerra da Ucrânia, por sua neutralidade e ausência na OTAN, os estados bálticos vêm logo depois. Vamos analisar a política de segurança recente deles, que busca estabelecer bases para a defesa contra a Rússia. A infraestrutura de campo de batalha já está sendo preparada pelos estados bálticos, pois eles estão construindo uma rede de 1000 bunkers de concreto, minas antitanque, trincheiras com arame farpado e dentes de dragão, obstáculos piramidais de concreto armado contra tanques. Depósitos de munição serão instalados nas fronteiras para defesa contra ameaças russas. Os ministros da defesa da Estônia, Letônia e Lituânia anunciaram o projeto em fevereiro de 2024 ao longo de suas fronteiras. Com a Rússia, trata-se de ajustar questões de segurança após o agravamento das relações. O projeto de segurança nacional é essencial para deter a agressão russa e proteger a integridade das fronteiras. O enclave russo de Kaliningrado torna indispensáveis os reforços na fronteira sul da Lituânia, além das preocupações com a fronteira leste. Essas ações proativas exemplificam claramente a mudança de segurança regional e defesa avançada da OTAN. Ao posicionar estrategicamente bunkers ao longo dos principais pontos de travessia de fronteira, os estados bálticos vão proteger seus locais de fronteira mais vulneráveis, colocando-os em posição defensiva mais forte do que a Ucrânia antes da invasão russa. Agora, na Escandinávia, há consenso na preparação para a guerra Pekastra Guerra. O ministro da Defesa da Noruega pediu que o país esteja preparado para um possível conflito com a Rússia, mesmo após o fim da invasão à Ucrânia. Em retaliação, a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, o ministro da Defesa da Dinamarca chegou a dizer que, e eu cito, não se pode descartar que, em um período de 3 a 5 anos, a Rússia testará o artigo 5 e a solidariedade da OTAN. O comandante-chefe da Suécia afirmou que todos devem se preparar para a guerra, gerando críticas de opositores por considerarem a retórica alarmista. Agora, a Rússia ameaçou a Finlândia e a Suécia
após a primeira tentativa delas de ingressar na OTAN em 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tomará medidas retaliatórias para neutralizar ameaças à sua segurança nacional, fazendo um aviso sombrio. Isso mostra que o medo de invasão russa não é só precaução, mas uma preocupação real, principalmente para as nações mais vulneráveis da Europa. Em 2023, comandantes da Força Aérea dos países escandinavos, exceto Islândia, assinaram carta para criar defesa aérea nórdica unificada contra a ameaça russa. Com 250 aeronaves de combate modernas, a Finlândia anunciou que vai dobrar a produção de munição de artilharia e morteiro. Os suecos também acabaram de enviar uma unidade de batalhão com 600 a 800 soldados, juntamente com blindados pesados. Ao integrarem a presença avançada da OTAN na Letônia, eles formarão a linha de defesa inicial dos estados bálticos contra possível invasão russa. Eles também foram convidados a participar do Steadfast Defender 24, o maior exercício militar da OTAN desde a Guerra Fria. Desta vez, 90 mil soldados dos 32 membros da OTAN participarão de uma simulação reduzida da mobilização em caso de guerra, envolvendo toda a aliança. Para contextualizar, da última vez que isso aconteceu, em 2021, contou com apenas 9 mil soldados, meros 10% do que será em 2024. A primeira fase do Steadfast Defender 24 focará na segurança do Atlântico ao Ártico e no deslocamento de tropas do norte ao centro e leste da Europa. O reforço transatlântico incluirá exercício de capacidades marítimas, com treinamento de assalto anfíbio no Atlântico Norte e Ártico. Preparar-se para um avanço russo pelos Bálticos rumo à Escandinávia. A parte 2 testará vários domínios, incluindo apoio aéreo e rápido deslocamento de tropas pela OTAN para simular um possível avanço russo na frente leste. Diversos exercícios liderados pelo Reino Unido, Polônia, países nórdicos, estados bálticos e outros vão preparar a infantaria e comandantes da OTAN para desafios de segurança em várias regiões do continente, embora alguns sejam práticas anuais ou bienais da OTAN e não iniciativas totalmente novas. Este é o exercício militar multilateral mais abrangente na Europa em décadas, ressaltando o discurso recente sobre preparativos para a guerra. Independentemente de algum evento catastrófico estar por vir ou não, a Europa, que se baseava na paz e na diplomacia, a qual nos acostumamos nos últimos 70 anos, já não existe mais. A postura militar neste momento não é motivo de preocupação. Porém, a mudança dos formuladores de políticas europeus para um status quo mais militarizado e não apenas econômico não é promissora para a boa paz. Generais noruegueses e holandeses pediram que seus países se preparassem para a guerra. O chefe das Forças Armadas da Noruega afirmou que tem 3 anos para estocar armas e aumentar os gastos. Especialistas em defesa europeus parecem compreender o cronograma de um possível conflito futuro. O medo é que esse conflito esteja sendo trazido à existência pelo discurso, com a corrida armamentista e o posicionamento militar, levando a um eventual ponto de ebulição. Esse é, em grande parte, o ciclo natural de um relacionamento terminado. Nas relações internacionais, especialmente em conflitos de segurança, os canais diplomáticos têm sido menos úteis, principalmente quando os lados não se comunicam. O intercâmbio econômico é deixado de lado e os estados passam a agir apenas por interesse de sobrevivência, em vez de confiar em processos de paz, que exigem concessões vistas como ameaça à segurança futura. Por isso, historicamente, a guerra pode parecer inevitável ou uma profecia autorrealizável ao analisar os anos que antecedem grandes conflitos. Quando estados percebem ameaça à segurança nacional, como a Rússia antes da guerra na Ucrânia e os países da OTAN atualmente. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que o Ocidente aumenta a segurança porque a Rússia destinou sua economia para gastos de guerra, e uma guerra longa, já que defesa e segurança juntas devem chegar a cerca de 40% de todos os gastos do orçamento deles. Então, o Ocidente está reagindo à mudança do complexo militar industrial da Rússia? A Rússia está reagindo ao que vê como uma ameaça unificada do Ocidente? Isso já não importa mais. Além da Europa e da OTAN, aliados ocidentais ampliam sua preparação para uma guerra total, enquanto a Rússia faz o mesmo do outro lado do mundo. Em janeiro de 2024, um analista de defesa australiano reiterou preocupações europeias sobre possível conflito iminente com a Rússia, debatendo se devem retomar o serviço militar obrigatório para aumentar o número de reservistas treinados a tempo. A menção ao serviço obrigatório
reflete o pedido do chefe do exército do Reino Unido por nova conscrição. Esses comentários mostram que os aliados ocidentais deixaram reservas e forças armadas enfraquecerem em tempos de paz, quando gastos militares pareciam desnecessários. Isso também mostra como a política de segurança desses aliados dos Cinco Olhos está estagnada. O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, anunciou que a Marinha vai mais que dobrar sua frota de navios de guerra, de 11 para 26. Uma medida que dará à Austrália sua maior frota desde a Segunda Guerra Mundial é um grande avanço, pois o país precisa de mais poder marítimo, devido à proximidade com a China, potência naval líder, e suas ações agressivas no Indo-Pacífico. Aumentar os investimentos na própria marinha é essencial. A Austrália está em uma posição vulnerável dentro do paradigma Ocidente versus Oriente, pois está relativamente próxima da China em termos geográficos e tem pouco a oferecer em termos de apoio militar. Para a OTAN contra a Rússia, fora dos preparativos de guerra em solo, as tendências econômicas e diplomáticas indicam postura mais rígida do Ocidente contra a Rússia e aliados. Os Estados Unidos anunciaram recentemente novas sanções contra o Irã e a Rússia, mesmo que a última rodada de sanções só tenha prejudicado a posição do dólar na economia global. Estão preparando sanções contra a China após a União Europeia incluir pela primeira vez empresas chinesas suspeitas de fornecer tecnologia militar à Rússia, como microeletrônica para mísseis e drones. Antes, a União Europeia hesitava em adotar a postura dura contra a China que o Departamento de Estado já tinha adotado há anos. O desejo de enfraquecer a economia de guerra russa motivou essa mudança. A divisão da política global entre o Ocidente e o restante do mundo parece hoje irreversível. A lista negra da União Europeia inclui quase 2.000 empresas da Turquia, Cazaquistão, China, Coreia do Norte e Índia. Quanto mais o Ocidente agir unido ao sancionar entidades estrangeiras por comércio e apoio militar à Rússia, melhor. O possível conflito entre OTAN e Rússia precisa ser visto de forma mais ampla, Ocidente versus uma aliança de potências orientais. Isso não implica que todas as nações estejam em combate, mas uma guerra OTAN-Rússia pode virar grande conflito por procuração, envolvendo potências como Irã e China. Para fortalecer a filosofia dos BRICS contra a hegemonia ocidental, surgem novas alianças e mudam políticas de segurança. Um mundo em guerra já não é inimaginável. Obrigado por assistir.